Gente, boa noite, estou aqui no Arpoador e vou fazer essa resenha desse livro que é simplesmente o meu 26º livro. Uhul! Desperte o seu gigante interior. Uma das primeiras frases desse livro, do Tony Robbins, é a seguinte: cada pessoa possui recursos internos fabulosos que, se não forem despertados, permanecem adormecidos por toda a vida. O objetivo do autor é demonstrar como podemos despertar o gigantesco poder de decisão que repousa em nosso íntimo e que nos tornará capazes de assumir o controle da nossa vida imediatamente, do nosso destino. Uau! Dá ou não dá vontade de começar a ler um livro que começa assim? Chama ou não chama atenção? Você está preparado, preparada para embarcar em mais esse resumo comigo? Eu quero hoje agradecer a Lene, a Elisa, a Maria Múcio, a Cidinha, que me enviaram mensagens no inbox do meu Instagram, porque pegaram aqui no link que eu deixo aqui na descrição do vídeo, que toda semana, dizendo que elas me acompanham, né? E que mesmo que já tenham lido o livro, mesmo assim elas gostam de comparar as visões dela com as minhas. Isso me deixa assim muito feliz. Gratidão, queridas, vocês são amadas do Pai. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Cristiane Oliveira. Seja muito bem-vinda, bem-vindo. Eu te peço carinhosamente para deixar o seu like, me seguir, apertar o sininho aqui embaixo para saber sempre que eu postar. E se você gostar desse vídeo, encaminhe para pelo menos 2 outros amigos ou amigas. Tá combinado? Então, sim, bora para nossa resenha. Tá pronto? Pronta? Eu quero te dizer que esse é um livro assim de gigante, como um autor, que é o maior perito do mundo em neurolinguística. A ciência que trata dos fenômenos neuroassociativos, de prazer e de dor como fatores determinantes do comportamento humano. Esse é um livro que você pode usar para produzir resultados enormes em sua vida. Você já percebeu que é tudo grande, gigante, enorme por aqui? São 663 páginas, divididas em 4 partes. A primeira parte, ele fala sobre liderar o seu poder. A segunda parte, ele fala em assumir o controle, o sistema central. A terceira, ele explica como moldar a sua vida em 7 dias. E a última e quarta parte, ele dá uma lição, né? E esse livro tem o objetivo de mostrar quem é você, quem determina o resultado da sua vida. Qualquer pessoa que seja basicamente sadia pode assumir o comando e levar uma vida plena. Ao mesmo tempo, ele diz que tudo é inútil, a menos que você decida usar o que você aprendeu. O Dr. Orson Swett Marden, que foi um autor americano inspirado, que escreveu sobre, fundou a revista Sucesso, disse o seguinte: no fundo de cada homem reside esses poderes adormecidos, poderes que o assombrariam, que ele jamais sonhou possuir, forças que revolucionariam a sua vida, se despertadas e postas em ação. E você, já despertou esses poderes dentro de você? Eu vou te fazer algumas perguntas para você pensar assim, junto comigo. Vamos lá? Será que fracassamos em nossas vidas porque perdemos o senso de certeza que cria margem de vantagem do vencedor? Ou será que nós nunca tivemos esse senso? Será que temos esse conhecimento do poder ilimitado que dorme no interior de cada um de nós que Deus colocou? Ou não conhecemos e por isso não usamos? Será que você se conformou com menos do que você pode ser? Você faz o que você ama? Se eu te contar que com este livro você pode aprender a utilizar o princípio que o autor chama de concentração do poder, o que você faria? Me diga, será que a razão de ainda não ter conseguido realmente o que deseja é porque nunca dirigiu o seu foco e nunca concentrou o seu poder?
Será que você está se arrastando pela vida sem decidir dominar qualquer coisa em particular, porque se especializou em coisas secundárias e não no seu verdadeiro propósito? O que será que molda o nosso comportamento humano? O que faz a diferença na qualidade de vida das pessoas? Como pessoas com início assim humilde, com antecedentes assim difíceis, conseguem frequentemente, e a despeito de tudo, criar vidas assim que nos inspiram? Agora, inversamente, por que tantas pessoas nascidas em ambientes privilegiados, com todos os recursos para ter sucesso, acabam com menos do que começaram? Por que isso acontece? Como você pode elevar os seus padrões? Será que você não consegue elevar porque não acredita realmente que poderá atingi-los? Será que você costuma se sabotar e acaba que nem tenta assim partir para ação porque lhe falta convicção? Você sabia que as nossas convicções são como ordens inquestionáveis, nos dizendo como são as coisas, o que é possível, o que é impossível, o que podemos fazer e o que não podemos? Ai, um helicóptero aqui agora. Você sabia que para você fazer algo, você precisa desenvolver primeiro a convicção de que podemos e que iremos atingir os nossos padrões antes de tentar fazê-lo? Você sabia que se não assumir o controle do seu sistema de convicções, você jamais terá a convicção necessária para atingir os seus padrões? Você sabia que são as convicções fortalecedoras e o senso de certeza que constitui a força por trás de qualquer grande sucesso ao longo da história? Preste atenção. Na vida, muita gente sabe o que fazer, mas poucos são aqueles que realmente fazem o que sabem. Saber não é o bastante. É preciso entrar em ação. Simplesmente comece e faça o melhor que você puder. Preste atenção. Se você acha que você pode, então você pode. Mas se você acha que não pode, sinto lhe dizer, você está certíssima, certíssimo. Você não pode. Muita gente sabe muita coisa, né? Faz trocentos cursos, mas não consegue colocar nada em prática. Não tenha medo de errar e nem do que os outros vão falar de você. Olha eu aqui, gente, acabo de ler esse livro e já estou aqui no Arpoador, no Rio de Janeiro, passando para você o que aprendi. Assim eu aprendo 2 vezes, eu não vou editar o vídeo. Outro dia eu fiz um vídeo totalmente descabelado por causa do vento e uma amiga me falou: Cris, você fez uma apresentação do início ao final toda descabelada. Você não ficou envergonhada? Eu disse para ela: obrigada, amiga. Você acha que eu deveria ficar? Eu estou mais preocupada com o conteúdo, com a mensagem que eu vou passar para você. Se eu for parar todos os vídeos para editar ou refazer, porque não gostei do vento que me deixou descabelada, ou da pedra do meu anel que caiu no vídeo anterior e eu nem percebi, ou do meu vizinho que gritou no meio, ou o barulho do helicóptero que chegou aqui agora e atrapalhou o nosso vídeo, sabe? Ou qualquer outra coisa que venha acontecer, o barulho do mar que está uma delícia aqui, vai deixar de ser um prazer para mim. E eu vou ver tantos defeitos, tantos problemas, que eu vou desistir no meio do caminho. E vou deixar para fazer depois e não parei, eu me conheço. Eu só assisto os meus vídeos depois que eu posto no meu canal. E na maioria das vezes eu sou a primeira a dar um like, tá? Nos últimos sempre tem alguém chegando na minha frente, eu não sei como, mas acontece. E você me conta, escreve aqui embaixo, você costuma curtir todas as postagens que você faz nas redes sociais? Se você não curte, por que você acha que os outros devem curtir? Pensa nisso. Vamos lá. Gente, vamos voltar ao livro do Tony Robbins, senão eu vou viajar em outras histórias. Bom, ele diz que quer ser o nosso treinador. Mesmo que não diga nada de novo, mas ele quer nos lembrar de algo que já sabemos e nos manda fazer agora. Esse é o papel que, com a nossa permissão, ele vai assumir neste livro. Ele entrará no domínio das 5 áreas da nossa vida, que na opinião dele vão causar assim, o maior impacto, e que são os seguintes. Primeiro é o controle emocional.
Pois praticamente tudo que fazemos é assim para mudar o jeito como sentimos, né? Só que a maioria das pessoas tem pouco ou nenhum treinamento para fazer de maneira rápida e efetiva. Segundo, controle físico. A pergunta é: vale a pena ter tudo com que a gente sempre sonhou, mas não dispor da saúde física para desfrutar? Terceiro, controle dos relacionamentos. A constatação é: de que adianta ganhar o mundo e perder a família e os amigos? Quarto, controle financeiro. Todo mundo quer ter prosperidade e abundância, mas primeiro a gente deve mudar o que causa escassez em nossa vida e criar uma base sistemática de valores, convicções e emoções essenciais para atingir a riqueza, conservá-la e expandi-la. Quinto, controle do tempo. Ele lembra que obras-primas exigem tempo. E ele diz para pegar o fator tempo e manipulá-lo, distorcê-lo, para que se torne seu aliado, em vez do seu inimigo. Bom, ele também afirma que a vida é uma dádiva e nos oferece o privilégio, a oportunidade e a responsabilidade de retribuirmos com alguma coisa ao crescermos, pularmos de nível. Eu acrescento que eu ouvi numa pregação que a vida é um presente que Deus nos dá. E o nosso resultado aqui é o presente que nós devolvemos a Deus quando deixamos o mundo. Bom, Tony Robbins mostra no livro que não somos preguiçosos. Apenas a maioria de nós possui objetivos que não nos inspiram e nós não podemos dar o nosso melhor com objetivos fracos e deprimentes. E nós devemos nos perguntar agora: como vou viver os próximos 10 anos da minha vida? Como vou viver hoje a fim de criar o amanhã pelo qual me empenho? Como vou me posicionar de agora em diante? O que é importante para mim nesse exato momento? E o que será importante para mim a longo prazo? Agora é o momento para projetar os próximos 10 anos da nossa vida. E não depois que eles passarem. Nós devemos aproveitar cada momento. Ele explica que a chave que abre tudo é o poder da decisão. Tudo que acontece em nossas vidas, tanto aquilo com que nos emocionamos, tanto com que nos desafia, começa com uma decisão. O nosso destino é moldado nos momentos da decisão. Isso significa que são nossas decisões e não as condições das nossas vidas que determinam o nosso destino. Você sabe qual é a diferença entre estar interessado e estar empenhado em alguma coisa? Interessado é uma oração fraca, sem qualquer fé para acioná-la. Empenhado é se jogar, ousar e fazer acontecer. Sem medo, decida viver a sua vida no mais alto nível. Saiba que o mais extraordinário nessa força, nesse poder, é que você já o possui. O ímpeto explosivo da decisão não é algo reservado para alguns eleitos, sabe, com as credenciais certas, dinheiro, nome de família. Ele está disponível tanto para o trabalhador comum quanto para o rei. Basta apenas reunir a coragem necessária para reivindicá-la. Topa? Vamos embora. Bom, não importa o início, mas o fim da sua história. Não é importante inicialmente saber como vai criar o resultado. O importante é você decidir que você encontrará um meio, não importa qual. Dê trabalho para sua mente e para os seus anjos. Deixe eles trabalharem para você. Tem uma frase do Wolfgang von Goethe, que foi assim, uma das mais importantes figuras da literatura alemã e do romantismo europeu, no final do século XVIII, início do século XIX. E ele foi o criador da obra-prima, drama trágico, Fausto. E é considerado assim o Leonardo da Vinci alemão, né? Eu morei na Alemanha e eu gostava muito de ouvir as coisas dele. E a frase diz o seguinte: no que diz respeito a todos os atos de iniciativa e criação, há uma verdade elementar. Assim que a pessoa se engaja definitivamente, a providência também entra em ação.
Quando eu li isso, eu me lembrei imediatamente de uma outra frase que diz o seguinte, com certeza você já ouviu. Fé é quando você primeiro coloca o pé e depois Deus coloca o chão. A relação é a mesma. A verdade elementar que Goethe fala de forma subliminar é a fé. Entendeu? Bom, vamos lá. Em vez de tomar decisões, o que a gente fica fazendo? A gente enuncia preferências. Tomar uma decisão verdadeira é buscar atingir um resultado e cortar qualquer outra possibilidade. Colocar um cabresto do cavalo e focar no que interessa. É isso que vai nos elevar de nível, sem ficar olhando para trás. Ele conta que a informação só é poder quando usada para agir e deve gerar uma ação. A repetição é a mãe da perfeição. A gente deve começar a agir diretamente. Ele diz que nós temos que vencer o medo de tomar a decisão errada, porque as experiências aparentemente ruins ou dolorosas normalmente são as mais importantes, porque nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Quando a gente acerta, a gente já acha que a gente já sabia de tudo, sabe? E nem nos preocupamos com o feedback. Mas quando nós erramos, a gente começa a procurar, sabe? Se a gente fez cálculos, a gente refaz todas as contas, até descobrir todos os erros, a gente revê todo o processo. Olha para quem já chegou com êxito, onde você deseja chegar, e modele essa pessoa. Escolha um modelo para cada uma das áreas da sua vida. Os modelos, eles vão poupar anos de dor. Siga os passos deles, na área familiar, pessoal, espiritual, profissional, financeira, relacionamento e por aí vai, todas as áreas. Talento é algo que se treina e o domínio leva o tempo que desejarmos. Precisamos nos tornar experts. Aprenda que não há fracassos na vida, apenas resultados. Se você não conseguiu o resultado que queria, aprenda com a experiência para que no futuro tenha referência para tomar assim, melhores decisões. Ou seja, você nunca perde, ou você ganha, ou você aprende. Sucesso e fracasso não são experiências que acontecem da noite para o dia. Nenhum indivíduo ou organização conseguiu atingir o sucesso com foco de curto prazo. A demora de Deus não é uma negativa. Com frequência que parece assim difícil a curto prazo, parece difícil a longo prazo, mas se você persistir vai dar certo. Nós precisamos nos disciplinar e pensar consistentemente em longo prazo. Lembra do provérbio 23:7 que eu amo, gente? Diz o seguinte: assim como imagina na sua alma, assim é. Você começa a mudar a sua existência no momento que toma uma nova decisão. Estudos têm demonstrado que as pessoas mais bem-sucedidas tomam decisões assim depressa, porque não têm dúvida dos seus valores e do que realmente desejam das suas vidas. Agora, os mesmos estudos mostram que são lentas para mudar suas decisões, se é que as mudam. Por outro lado, as pessoas que fracassam, usualmente elas tomam decisões bem devagar e mudam de ideia depressa, sempre pulando para frente ou para trás. Uma dica importante que ele estabeleceu como regra para a vida dele foi nunca deixar a cena de uma decisão sem primeiro realizar uma ação específica para fazer ali naquele momento, entendeu? Tipo assim, tomou uma decisão, haja imediatamente, não deixa para amanhã. Quanto mais decisões você toma, melhor elas serão no futuro. A gente não faz exercício para a gente fortalecer nossos músculos? Então, o mesmo acontece com os nossos músculos de tomar decisões. Eu sou adepta da frase da Helen Keller. Se você nunca ouviu falar dela, eu te conto como ela foi assim, uma escritora, conferencista, ativista social norte-americana, cega e surda. E a primeira da história é conquistar um bacharelado. A Helen Keller, ela diz o seguinte: a vida é uma aventura ousada ou nada. Então, ouse. Eu vou citar uma frase livre que está no meu livro Diário de uma Gadita, que eu digo o seguinte:
Para viver coisas incríveis é preciso ousar, é preciso ter fé, é preciso colocar-se disponível para Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Foi assim que eu fui parar 3 vezes em Israel, para ficar 30 dias de cada uma das vezes, totalizando 90 dias. Eu e Deus e os anjos de jeans que Ele sempre coloca na minha vida nos momentos perfeitos. Agora vou citar também uma frase do Tony Robbins para você guardar no coração e na sua mente. Ele diz o seguinte: saiba que são suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Pois é. Ele também fala sobre dor, sobre prazer, tudo que você ou eu fazemos ou se deve à nossa necessidade de evitar a dor ou nosso desejo de obter prazer. Vou levantar um pouquinho que minha perna está doendo. Ele diz que nós somos os únicos seres do planeta que levam vidas interiores tão ricas que não são os eventos que mais importam para nós. Em vez disso, é a maneira como interpretamos esses eventos que vai determinar como nós pensamos a respeito de nós mesmos e como agiremos no futuro. Ou seja, não é o que acontece conosco, mas a forma como interpretamos o que acontece conosco. É assim que vai nos influenciar, sabe? Trago mais uma vez o provérbio para ampliar sua mente mais uma vez. Assim como você imagina na sua alma, assim é. Isso é perfeito, gente. Só nós, seres humanos, podemos mudar nossas associações para que a dor física resulte em prazer ou vice-versa. A qualquer momento que nos encontramos em um estado emocional intenso, quando sentimos forte sensação de dor ou prazer, qualquer coisa específica que ocorra de modo sistemático vai passar a ter vínculo neurológico. Assim, no futuro, sempre que essa coisa específica acontecer de novo, o estado emocional voltará. E aí nascem muitos bloqueios em nossas vidas. A maioria das pessoas se concentra em evitar a dor e alcançar o prazer a curto prazo. E assim acabam criando a dor a longo prazo. Ele bate muito nessa tecla. Não são os eventos externos em nossas vidas que nos moldam, mas sim as convicções sobre o que esses eventos significam. Preste atenção como você está vendo as coisas. Talvez não sejam como elas verdadeiramente são ou acontecem. Talvez seja por isso a sua falta de êxito. Muitas pessoas absorvem a dor do seu passado e decidem: bom, por causa disso eu vou ajudar outras pessoas. Todos nós possuímos a capacidade de criar significados que assim nos fortalecem, mas muitos nunca exploram isso, nem ao menos reconhecem. Se não adotamos a fé de que há uma razão para as tragédias inexplicadas da vida, então começamos a destruir a nossa capacidade de viver de fato. A necessidade de ser capaz de criar um significado das experiências mais dolorosas de nossas vidas foi observada pelo psiquiatra, o Viktor Frankl, quando ele e outras vítimas do Holocausto sobreviveram aos horrores de Auschwitz e outros campos de concentração. Frankl disse que as poucas pessoas especiais que conseguiram sobreviver àquele inferno na Terra partilhavam uma coisa em comum. Elas foram capazes de suportar e transformar a experiência, assim encontrando significado fortalecedor para a sua dor. Elas desenvolveram a convicção de que, por terem sofrido tanto e sobrevivido, elas poderiam contar a sua história e cuidar para que nenhum outro ser humano jamais tivesse que sofrer assim de novo. Gente, isso é muito forte. Conhecer o museu lá também em Israel, Yad Var, meu Deus. Bom, então o Anthony Robbins mostra que as convicções podem prevalecer apesar das drogas. Embora muitas pessoas achem que as drogas curam, a ciência diz que uns estudos do relacionamento mente-corpo começaram a confirmar o que muitos já suspeitavam há séculos.
Nossas convicções sobre a doença e o seu tratamento desempenharam um papel tão significativo, talvez ainda maior, quanto ao próprio tratamento. Teve um médico, como é mesmo o nome dele? Esqueci o nome dele, é da Universidade de Harvard. Ele realizou pesquisas que demonstraram com clareza que muitas vezes nós podemos dar o crédito a uma droga, quando na verdade é a convicção do paciente que faz a diferença. Olha os placebos, gente, né? As nossas convicções possuem a capacidade de nos deixar doentes ou nos tornar saudáveis de um momento para o outro. Já se comprovou que as convicções afetam os sistemas imunológicos. A convicção é um sentimento de certeza em relação a alguma coisa. A certeza encerra o poder. Se você desenvolve um senso de convicção absoluta, né, que as convicções proporcionam, então você pode realizar qualquer coisa. Inclusive aquelas que outras pessoas têm certeza que são impossíveis. Ouse, faça diferente. Deixe os outros te acharem louca, louco. Não se preocupe. Saiba que na medida em que você acredita em alguma coisa, o seu cérebro ele vai operar no piloto automático e ele vai filtrar qualquer dado externo no ambiente, procurando assim referências para confirmar a sua convicção, independente do fato. O que realmente importa é que as suas convicções te fortalecem ou te enfraquecem. Ele ensina a criar assim duas listas, uma com as nossas convicções fortalecedoras e outras com as nossas convicções enfraquecedoras, fortalecedoras e enfraquecedoras. E a gente deve fortalecer, né? E entender que essas convicções são verdadeiras e reais. E assim elas vão orientar os nossos comportamentos futuros. No livro ele faz assim várias perguntas para a gente se livrar das convicções enfraquecedoras, substituindo-as por outras, que são assim as suas antíteses. Ele mostra como é necessário criar um estado emocional positivo. É assim como se fosse, para tudo e pensa, se você pudesse transformar tudo no simples passe de mágica, como seria a vida de seus sonhos? O que você faria se você não tivesse a chance de falhar? Comece pelos objetivos de desenvolvimento pessoal. Pega uma folha de papel e escreva tudo que você quer melhorar, tudo que você quer conquistar na sua vida, que esteja assim relacionado a diversas áreas da sua vida. Que tipo de pessoa você gostaria de ser? Ele fala também que a gente precisa estar assim atento às mensagens, pois quando nós transmitimos ao nosso cérebro mensagens confusas, a gente vai obter resultados confusos, né? Gente, olha, esse livro é uma verdadeira universidade teórica e prática que eu vou reler fora desse meu propósito de ler um livro por semana, porque eu quero não só o certificado de conclusão dessa universidade, mas conquistar os resultados que eu desejo e que ele disse que são possíveis, viáveis. O que você foca torna a sua realidade. Mas atenção, não é apenas o que você focaliza, mas como você focaliza. O segredo na vida é ter tantos meios de orientá-la que torne ela uma arte. As substâncias químicas que nós temos no nosso corpo são muito mais poderosas do que virtualmente qualquer outra substância externa. Podemos criar uma guerra para a vida ou para a morte. Ele diz que pensar é nada mais um processo de fazer e responder perguntas. Quais são as perguntas e as respostas que você tem dado para você mesmo e perguntado? Perguntas de qualidade criam uma vida de qualidade. Todo progresso humano é precedido por perguntas. Ele diz para você ficar atento às suas emoções. Pela contagem que ele fez, ele encontrou 1000 e poucas palavras positivas, né? Definem emoções positivas.
e quase o dobro define emoções negativas. Não é de admirar que pessoas se sintam cada vez mais mal do que bem, né? Se a gente quer mudar o nosso destino, a gente precisa conscientemente selecionar as palavras que nós vamos usar e devemos trocar as negativas pelas positivas. A gente tem que modificar o nosso vocabulário. Por outro lado, a gente tem que tomar muito cuidado para não levar as metáforas que são apropriadas num determinado contexto, né, no ambiente do nosso trabalho, para outro contexto, dentro da nossa casa, relacionamento, família, etc. A gente deve dominar a arte criativa de elaborar metáforas, de transformar o nosso vocabulário, de fazer perguntas fortalecedoras. A gente tem que estar pronto para controlar as nossas emoções, cuidar do nosso jardim, que quando ele estiver repleto dessas emoções poderosas, então a gente vai poder partilhar a abundância. A gente precisa mudar, realinhar as nossas regras, ler sempre muitos livros para alimentar nossa mente. Quando a gente ampliar as nossas referências, a gente vai expandir a nossa vida. Ele fala que a gente sempre vai se moldar para caber dentro do nosso quadrado, das nossas convicções. Nós nos tornamos os rótulos, né, que os outros nos rotulam. E a maneira como nós definimos a nossa identidade é como definimos a nossa vida. Se você não está satisfeito com quem você é, se redefina. Eu vou terminar a minha resenha hoje com uma frase do autor do Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry. Apenas com o coração se pode ver direito. O essencial é invisível aos olhos. Eu sugiro que você compre esse livro. São tantas informações, gente, isso aqui é um banquete. É uma coisa assim maravilhosa. Bom, eu vou ficando por aqui. Quero mostrar para você, olha que visual, que delícia. Diretamente da Praia do Arpoador, Rio de Janeiro, neste final de semana lindo, maravilhoso. E a gente se vê no próximo resumo. Beijo, fui, tchau.